Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para, neste domingo, fazermos mais uma reflexão sobre o mistério da Eucaristia, nosso 20º encontro. Hoje, nós vamos refletir um padre da Igreja, São Cirilo de Jerusalém. Ele foi bispo de Jerusalém e escreveu, tem aqui no livro, as catequeses mistagógicas. E hoje nós vamos ver uma pequena parte da 4ª catequese mistagógica sobre o corpo e o sangue de Cristo. É como a Igreja Antiga, no caso aqui do século IV, na pessoa deste bispo de Jerusalém, São Cirilo, como nós vamos ver dois momentos, esse momento desse domingo e depois do outro. O que se considera a Eucaristia e, no segundo momento, como se celebrava a Eucaristia neste século IV na Igreja de Jerusalém. Então, com isso nós vamos ver que a nossa liturgia, ela é muito antiga, principalmente a liturgia romana. Essa aqui é de Jerusalém, mas a liturgia romana, nós já encontramos em São Justino, na metade do século II, como testemunho de Justino, quer dizer, é muito anterior à forma como se celebra a Eucaristia. Então, eu vou começar com essa 4ª catequese. São Cirilo nasceu por volta do ano 315, depois de Cristo, se tornou bispo e nasceu em Jerusalém. Se tornou bispo em Jerusalém, a sua cidade natal, em 348, e morreu no ano 387. Na sua carta catequese mistagógica, isto é, a catequese que nos fala sobre os mistérios do Cristo, essa catequese era dada àqueles que haviam recebido o batismo, a crisma e a Eucaristia, e na semana que eles recebem logo após receber esses sacramentos, chamados sacramentos de iniciação, eles têm uma semana de encontro com o bispo, onde o bispo relata e narra sobre estes mistérios. Então, tem uma catequese mistagógica sobre o batismo, uma catequese mistagógica sobre a crisma, e também 2 catequeses mistagógicas sobre a Eucaristia. Nós vamos ver, então, a primeira parte. Nos diz lá, no primeiro capítulo da 4ª catequese: este ensinamento do bem-aventurado Paulo foi estabelecido como suficiente para vos assegurar acerca dos divinos mistérios. Quais são? Batismo, crisma e Eucaristia, dos quais, tendo sido julgados dignos, vos tornastes concorpóreos e consanguíneos com Cristo. Então, no mistério da Eucaristia, nós nos tornamos concorpóreos, isto é, participamos do corpo de Cristo, nos unimos ao corpo de Cristo e nos unimos também ao sangue de Cristo, consanguíneos com Cristo. Há uma unidade daqueles que celebram a Eucaristia com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo. O próprio Paulo, no caso São Paulo, proclama precisamente isto. Na noite em que foi entregue, nosso Senhor Jesus Cristo, tomando o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
E tomando o cálice e tendo dado graças, disse: Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Se ele em pessoa declarou e disse do pão: Isto é o meu corpo, quem se atreveria a duvidar doravante? E quando ele afirma categoricamente e diz: Isto é meu sangue, quem duvidaria dizendo não ser o seu sangue? Então, nesse primeiro capítulo, São Cirilo de Jerusalém quer nos mostrar o seguinte: aquilo que Jesus disse e que São Paulo transmite na primeira carta aos Coríntios. E Jesus diz: Isto é meu corpo. Será que alguém vai atrever, diz São Cirilo, aqueles que receberam a Eucaristia? Será que alguém vai se atrever a duvidar disto? Duvidar da própria palavra de Jesus Cristo? E se Jesus dizia: Isto é meu sangue, quem duvidaria disso? Quem duvidaria dizendo não ser o sangue de Cristo? É se opor à própria palavra do Cristo. Negar a realidade da presença de Jesus no corpo e no sangue é negar o próprio Cristo, porque foi ele que disse. Os apóstolos transmitiram a palavra de Jesus. Então, duvidar disto é duvidar do próprio Jesus. É não acreditar naquilo que Jesus disse. Capítulo 2. Outrora, em Caná da Galileia, por própria autoridade, transformou a água em vinho. Não será digno de fé quando transforma o vinho em sangue? Convidado às bodas corporais, realizou este milagre maravilhoso. Aos companheiros do esposo, não se concederá, com muito mais razão, a alegria de desfrutar do seu corpo e sangue? Logo em seguida, ele fala da presença real de Cristo na Eucaristia. Então, São Cirilo diz: portanto, capítulo 3, com toda a certeza, recebemo-los como corpo e sangue de Cristo. Então, a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo. Não é símbolo, não significa, é a realidade. É a realidade mesma. Em forma de pão, te é dado o corpo. Em forma de vinho, o sangue. Para que te tornes, tomando o corpo e o sangue de Cristo, concorpóreo e consanguíneo com Cristo. Isto é, a partir do momento em que a pessoa comunga o corpo e sangue de Cristo, ele une a sua vida e se torna, através do corpo, concorpóreo, participa com Jesus do mesmo corpo, e consanguíneo, participa do mesmo sangue com Cristo. Há uma comunhão plena entre aquele que come da Eucaristia e o Cristo que ele come. Então nós nos tornamos concorpóreos com Cristo e consanguíneos com Cristo. Assim nos tornamos, ao receber a Eucaristia, ele diz, assim nos tornamos portadores de Cristo, isto é, Cristóforos. Aquele que comunga é um portador de Cristo, isto é, ele é aquele que porta o próprio Cristo que ele tomou na Eucaristia. Ele chama isso de Cristóforo.
sendo nossos membros penetrados por seu corpo e sangue. Desse modo, como diz o bem-aventurado Pedro, tornamo-nos partícipes da natureza divina. Falando outrora aos judeus, Cristo dizia: se não comerdes minha carne, Evangelho de João, capítulo 6. Se não comerdes minha carne e não beberdes meu sangue, não tereis a vida em vós. Como não entendesse espiritualmente o que era dito, escandalizados se retiraram. Nós já vimos essa reflexão, imaginando que o Salvador os incitava a comer carne humana. Capítulo 5. Também no Antigo Testamento havia pães de proposição, mas esses pães, por pertencerem à antiga aliança, tiveram fim. Na nova aliança, instaurada por Cristo na cruz e celebrada por Cristo antes da cruz com seus apóstolos naquela ceia, na nova aliança o pão celeste e o cálice da salvação santificam a alma e o corpo, o ser humano. Pois, como o pão se adequa ao corpo, assim o verbo, a palavra, se harmoniza com a alma. E o capítulo 6. Não consideres, portanto, o pão e o vinho como simples elementos. A pessoa, na hora que comunga, não está comendo um pão, não está, quando comunga da espécie do vinho, não está tomando um vinho. Não. E ele então pede àquelas pessoas que estão recebendo essas catequeses mistagógicas, após eles haverem já participado da Eucaristia, e nessa semana, depois da Eucaristia, eles recebem essa formação, São Cirilo diz: não consideres, portanto, pão e vinho como simples elementos. Não é simples pão, não é simples vinho. São conforme a afirmação do Mestre, corpo e sangue. Se os sentidos isto te sugere, a fé te confirma. Isto é, se os sentidos te sugerem o quê? Você vê pão, os sentidos te sugerem, você vê vinho, a fé te confirma. Eu vejo pão, mas é corpo de Cristo. Eu vejo vinho, mas é sangue de Cristo. Não julgues o que se propõe segundo o gosto. Você sente o gosto de pão, mas para nós, na Eucaristia, não é pão, é corpo de Cristo. Então, não julgues o que se propõe segundo o gosto. Então, se você toma o vinho, você sente o gosto do vinho, mas não é vinho, é sangue. Não julgues o que se propõe segundo o gosto, mas pela fé tem firme certeza de que fosse julgado digno do corpo e do sangue de Cristo. Mais adiante, nós vamos encontrar, vamos dar um passo mais adiante, já o capítulo 8 desta quarta catequese. Por isso também Salomão, aludindo a esta graça, diz: vem, come o teu pão na alegria, o pão espiritual. Vem, designa o apelo salutar e que faz bem-aventurado, e bebe de bom coração teu vinho, o vinho espiritual. Derrama o óleo sobre a tua cabeça. Vês aqui mais uma alusão à unção mística. Traja sempre vestes brancas, já que Deus sempre favorece as tuas obras. Pois agora Deus se agradou de tuas obras.
Antes de te aproximares da graça, eram tuas obras, vaidade das vaidades. Todavia agora, tendo despido as velhas vestes, então agora ele já está falando para nós, na perspectiva cristã, nós despimos as velhas vestes no batismo, e revestidos espiritualmente a veste branca depois do batismo. É por isso que no batizado a criança usa branco, simbolizando a veste branca da nova graça que ele recebeu, onde ele se despiu do velho homem e se revestiu do novo. É necessário estar sempre vestido de branco. Não dizemos isso absolutamente porque é preciso estar trajado de branco, mas porque deves, em realidade, revestir a veste branca, brilhante e espiritual, a fim de dizeres, como bem-aventurado Isaías: com grande alegria me alegrei no Senhor, porque me fez revestir a vestimenta da salvação e me cobriu com a túnica da alegria. Então, na semana posterior ao batismo, a crisma e a Eucaristia, durante aquela semana, aquele que havia recebido os sacramentos de iniciação e depois, durante a semana, recebia a explicação dos mistérios, das catequeses mistagógicas, aqueles cristãos usavam branco para representar que agora eles são novas criaturas em Cristo Jesus. Aí no capítulo 9. Tendo aprendido e estando seguro de que o que parece pão não é pão, ainda que pareça pelo gosto, mas é corpo de Cristo. E o que parece vinho não é vinho, mesmo que o gosto queira, mas sangue de Cristo. E por quê? Sobre isto dizia vibrando Davi: o pão fortalece o coração do homem, para que no óleo se regozije o semblante. Fortalece o teu coração, tomando esse pão como espiritual, e regozije-se o semblante da tua alma. Oxalá, tendo a face descoberta, em consciência pura, contempleis a glória do Senhor, para ir de glória, em Cristo Jesus, Senhor nosso, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ora, nessa doxologia ele termina a quarta catequese mistagógica, dando início então para a quinta, que nós vamos deixar para a próxima semana. Celebrar a Eucaristia é celebrar este grande mistério central da presença real de Jesus Cristo. Não é uma imagem, não é um teatro, eu já falei isto, mas é participar do próprio Cristo, o mesmo Cristo que andou na Galileia, que morreu na cruz, o mesmo Cristo que aquela mulher lavou os pés dele com lágrimas e enxugou com os cabelos. É o mesmo Cristo, presente, vivo na Eucaristia, em todo momento que a celebramos e em todo momento que o comungamos. Não é o outro, é o mesmo, que passa a história e é capaz de transcender o tempo, mantendo sempre presente a realidade do próprio Cristo. O Cristo Jesus que se faz presente e vivo na Eucaristia. Então, dessas questões que nós vimos, eu só gostaria de lembrar duas coisas. Primeiro, na Eucaristia, ao tomarmos a Eucaristia,
né, ao tomarmos deste corpo e sangue de Cristo, nós nos tornamos concorpóreos e consanguíneos com Cristo. Participamos, nos unimos ao seu corpo, nos unimos ao seu sangue. Participamos deste mistério do Cristo vivo. Então, neste momento, não há mais uma separação entre aquele que comunga e uma separação entre aquele, né, que nos oferece alimento, que é Jesus Cristo. E por isso, termino agora lembrando que todos nós que comungamos o corpo e sangue de Cristo somos cristóforos. Isto é, nos tornamos portadores do próprio Cristo, desse Cristo que alimentamos na Eucaristia. E então, diante disto, não vamos nos enganar pelos sentidos. E ele mesmo nos alerta, né, no capítulo 6. A gente vê pão, mas não é pão, é o Cristo. A gente vê vinho, mas não é vinho, é Cristo. Podemos nos enganar pelo paladar. Sentimos o gosto de pão, mas é o Cristo. Sentimos gosto de vinho, mas é o Cristo, como nos diz, então, São Cirilo de Jerusalém. E esse São Cirilo de Jerusalém quer também nos mostrar deste milagre maravilhoso realizado na Eucaristia, dessa presença real de Jesus na Eucaristia. Muda-se, né, a substância. A partir do momento da consagração, muda-se a substância. Porque o pão continua pão, mas a substância é Cristo. E essa realidade espiritual que nós comungamos é real, não é imaginativa, não é nem mesmo um fantasma. Ora, então, nós vamos levar a sério aquilo que o próprio Cirilo diz. Porque quando Jesus, que nos deixou a Eucaristia, diz: isto é o meu corpo. Ele então pergunta, fiz a referência já, quem se atreveria a duvidar doravante? Porque quem duvida que na Eucaristia existe o corpo de Cristo e é realidade do corpo de Cristo, quem nega isso, nega que o próprio Cristo pronunciou isto. Nega a própria palavra de Jesus. Coloca em xeque a própria verdade de Jesus Cristo. E se por acaso alguém afirma categoricamente e diz: isto é meu sangue, mas quem em sã consciência duvidaria dizendo não ser o seu sangue? Porque a partir do momento em que a pessoa nega que não é o sangue de Cristo, está negando o próprio Cristo, que pronunciou essas palavras e disse: fazei isto em memória de mim. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.